eu vim contar um pouco de como as empresas estão trabalhando com a longevidade. Mas eu acho que eu vou mais aprender hoje do que contar, né, essas experiências. Já tivemos uma grande inspiração, agora há pouco, com essa palestra, né, e que revela quanto que tem de algo para ser valorizado nas experiências de vida. Então, a palestra que tivemos com o doutor, acho que deixou isso bem claro, do que a gente precisa e pode aprender a partir da experiência. E esse nosso bate-papo tem a ver com isso, como as empresas estão fazendo para compreender e aproveitar essas experiências. Inclusive porque... Você coloca a minha apresentação, por favor? Inclusive porque nós estamos envelhecendo, todos nós, né? Então, como eu disse no início, a gente envelhece desde o dia que nasce. A coisa certa da vida é que a gente vai envelhecer. Então, esse processo é natural à vida. Só que o que acontece quando um país... Só um minutinho, então, pessoal. Parece que não foi a minha... Vamos lá, que no ao vivo e a cores é assim mesmo, né, pessoal? Deixa eu te ajudar, porque tem bastante pastinha aí. É a pastinha do São Geros. Mas, então, pessoal, o que acontece quando um país está envelhecendo? É isso que está acontecendo com o Brasil, né? A exemplo de outros países europeus, etc., a nossa população, que há um tempo atrás a gente acreditava ser o país da juventude, não é mais, né? Então, nós estamos diante de um enorme desafio, que é lidar com essas questões do envelhecimento da população, e estamos diante de um desafio importantíssimo para as relações de trabalho, para as empresas. Então, é importante, e acho que a palestra foi muito inspiradora nesse sentido, né? Então, quando o doutor conta a sua história, e ele falou do seu propósito, de valores, ele falou do quanto que é importante a gente ter essa relação coração e mente, né? Porque quando a gente fala de diversidade, a gente está falando do ser diferente, desse outro que é diferente, muitas vezes, de nós. E olhar para a diferença exige que a gente tenha respeito por essa diferença. Não só respeito, mas também que a gente compreenda logicamente como que a nossa sociedade se estrutura. Então, é importante a gente equilibrar os pensamentos em relação aos sentimentos e, num país que está envelhecendo, saber respeitar o outro, saber acolher esse outro. Então, pensar em diversidade é pensar em respeito ao próximo, pensar em justiça social e pensar em direitos humanos. Nós fizemos um estudo no SESI com cerca de 30 especialistas em diversidade de todo o Brasil. Nós escolhemos a dedo esses especialistas e fizemos um painel de especialistas com eles e chegamos a algumas conclusões do porquê que é importante a gente falar de diversidade, especialmente do por que é importante no trabalho, nas empresas, nas indústrias também a gente falar de diversidade. Então, primeiro, porque estamos envelhecendo, já sabemos disso. Então, as mudanças demográficas, elas são emergentes e exigem que a gente pense nisso. Outra questão, a gente precisa de um esforço coletivo
para acolher essa problemática. E esse festival, Festival Solgeros, é um exemplo fantástico nesse sentido, que une diversos setores, diferentes organizações, em prol de uma reflexão a respeito desse tema. Outra questão importante é que a gente precisa atender a um chamado de agendas globais. Eu já vou falar um pouquinho mais a respeito disso, mas esse é um tema que está sendo debatido no mundo todo, e é um tema que aflige o mundo todo. O que vai ser de uma sociedade capitalista, que precisa de bens para a gente viver, que precisa produzir, se daqui a pouco os trabalhadores e trabalhadoras forem todos idosos? Como que nós vamos lidar com isso? Então, precisamos, nesse sentido, nos preparar. Agora, olha que interessante que as empresas estão percebendo e que alguns estudos têm trazido para nós algumas novidades para a gente pensar sobre o trabalho. E olha só, pessoal, como é importante a gente pensar nisso aqui. Olha o que o estudo diz, que lá naquela empresa, né, que trata da questão da diversidade, que tem isso como uma política, um jeito de agir, como estratégia, essa empresa tem 8 vezes mais chance das pessoas não pedirem demissão. Então, aquela empresa que tem diversidade de pessoas é uma empresa mais acolhedora. É aquela empresa, por que não dizer, até mais feliz, porque é uma empresa que é norteada pelo respeito entre as pessoas. E as pessoas querem ficar nesse lugar, querem trabalhar nesse lugar. Então, isso segura as pessoas lá, quer dizer que segura os talentos lá. Né? O que mais? Olha, 36% de mais probabilidade de ter melhor desempenho financeiro. O que significa isso, gente? Significa que a empresa que tem pessoas mais jovens, mas também tem as pessoas mais velhas, que tem as pessoas que vêm de diferentes origens social, que tem as pessoas de diferentes raças, culturas, é uma empresa mais lucrativa. Sabiam disso? Sabiam ou não? Por que será que essas empresas são mais lucrativas? O que vocês acham? O que essa mistura pode dar lucratividade para uma empresa? Muito bom, é isso mesmo. Então, hoje, o que as empresas vendem? Como que é seu nome? Karen, as empresas vendem inovação hoje, né? E não é possível inovar se todo mundo pensar igual. Então, as empresas estão descobrindo que ter aquele perfil de pessoas que têm a mesma origem social, todos homens mais velhos, brancos, etc., etc., chega uma hora que a criatividade se esgota. Porque a criatividade vem, como disse o nosso palestrante anterior, das experiências diferentes, da vivência da vida. E sem criatividade não tem inovação. Então, olha lá, a juventude, 67% dos candidatos a emprego hoje, eles preferem entrar numa empresa que respeita a diversidade. 83% dos consumidores no Brasil querem comprar coisas de empresas que têm um propósito. Então, não quer mais comprar aquela empresa que saiu no jornal lá porque estava poluindo, porque estava envolvida em alguma questão ilícita. Não, eles querem comprar aquela empresa que apoia uma causa. Por exemplo, a causa da diversidade. Desculpa, tinha uma pessoa que queria falar. Perfeito. Isso que você falou também é importantíssimo, porque as empresas também estão percebendo que, quando uma pessoa vai embora,
E hoje está diferente de antes, né? Há um tempo atrás, vocês lembram? Talvez aqui a gente tenha alguém com esse exemplo. A pessoa entrava numa empresa, trabalhava 20, 30, 40 anos na mesma empresa. Hoje, a coisa já está girando mais rápido, não é assim? Bom, os tempos mudam, as coisas vão mudando. Mas as empresas estão percebendo o seguinte: quando aquela pessoa que durante muitos anos trabalhou lá, a empresa investiu nela, porque qualificou, treinou, às vezes, né, pagou um treinamento, pagou uma faculdade, apoiou aquela empresa, aquela pessoa para se desenvolver, de repente, e ela vai aprendendo todos os processos lá dentro da empresa, de repente a pessoa vai embora, ou porque se aposenta, ou por alguma questão outra, e ela perde todo aquele conhecimento. Esse conhecimento custa muito caro para a organização. Então, por isso que é importante que as pessoas fiquem. E não só fiquem, mas troquem experiências. Então, por exemplo, lá no SESI, a gente tem um trabalho que fazemos com as empresas, que chama de mentoria intergeracional, que a gente coloca os jovens para conversar com os mais velhos e os mais velhos com os jovens. Porque todos temos o que aprender um com o outro. A gente não precisa, às vezes, eu, inclusive, de uma pessoa mais jovem para mexer em algo lá da tecnologia. Eu, pelo menos, sempre peço esse tipo de ajuda. No entanto, as pessoas mais jovens também me pedem ajuda, né, naquilo que eu sei fazer melhor. Então, essa troca é importante porque a gente fica com esse conhecimento dentro da empresa. Outra coisa legal da gente pensar em longevidade, em diversidade, vocês já ouviram falar dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento, né, Sustentável da ONU. E quando a gente fala em diversidade, a gente está falando pelo menos desse. Na verdade, a gente está falando de todos. Porque tem gente... E tem gente que faz aniversário, né, tem gente que envelhece em todos os objetivos. Mas, principalmente nesses, a gente está falando desse tema específico da longevidade, que é quando a gente fala de saúde e bem-estar, quando a gente fala de educação, porque uma coisa que nos foi contado aqui hoje é o aprendizado ao longo da vida, é não parar, é não estacionar. Como vocês que estão aqui, né? Quem está no Festival Solgeros aqui, está aqui para se movimentar, para aprender, para trocar, não é isso? Então, esse é um dos segredos. Aprendizagem ao longo da vida. Aprender não é para a criança ou para o jovem que está na escola, mas para todos nós. Alcançar a igualdade de gênero também tem a ver com isso. Eu vejo que, nesse evento, nós temos mais mulheres do que homens. Uma, porque também na nossa pirâmide as mulheres têm maior esperança de vida do que os homens, mas outra, porque as mulheres acumulam uma série de funções sociais, né, como nos falaram hoje também na abertura, as mulheres são as que cuidam dos demais. Então, é importante a gente também olhar com essa ótica, envelhecimento e a questão de gênero juntos. E também, ao tratar disso, a gente garante o trabalho decente, a gente garante a diminuição das desigualdades. Então, a gente impacta nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ao falar disso. O que mais que está pipocando aí na mídia, nas notícias? Vocês já ouviram falar dessa sigla ESG? Agora as empresas querem ser ESG, que no inglês diz respeito à questão ambiental, o S de social e o G de governança. Bom, as empresas que querem atender esses critérios querem ser mais sustentáveis. O que significa isso? Ser mais longevas, né? E quando a gente fala do S no ESG, a gente está falando de pessoas, do social. Então, as empresas que querem essa sigla, que querem essa denominação de empresas sustentáveis ou de empresas ESG, elas têm que se preocupar com isso aqui, com as relações humanas, com os direitos humanos, com a comunidade,
do seu entorno. Então, o nosso palestrante anterior disse, não, eu tenho um propósito. O propósito foi que eu queria continuar atendendo o SUS. Eu não queria fechar o hospital e não queria transformar o hospital num hospital particular. Ele está preocupado com a comunidade. Ele está preocupado com o desenvolvimento local, né, com a saúde das pessoas. Então, é isso. Esse é um dos segredos de sucesso, inclusive para o hospital ter continuado até hoje, e inclusive para as empresas continuarem lá na frente. E como é que está isso, né? Então, são questões, vou pedir para ela passar rapidinho, que estão lá na mídia. Olha lá, as empresas dizendo, olha, o aumento da diversidade vai impactar o trabalho dentro das empresas, né? Olha lá, o Paraná batendo recorde de empregabilidade de mulheres. As pessoas negras ainda estão muito aquém em termos de salário e em termos de assumir cargos de chefia nas empresas. O que mais se acontece? Olha lá, cenários diferenciados com a entrada das pessoas mais velhas dentro das empresas, né? De repente, eu vou ter que me preocupar com a acessibilidade dessas pessoas, e não só na acessibilidade no sentido físico, mas também no sentido atitudinal. Então, se a empresa está cheia de gente jovem, essas pessoas jovens vão ter que aprender a um outro comportamento, no sentido de saber conviver com as pessoas mais velhas. Então, lembra daqueles conflitos de geração, que a nossa família presencia, etc.? Nós precisamos começar a repensar isso. Porque numa sociedade que já tem a maioria de pessoas idosas, a gente precisa começar a repensar a forma como a gente se relaciona. E os jovens precisam repensar como eles se relacionam com esse mundo. Tá? Vamos lá. Então, essas são coisas que vocês têm visto, que têm aparecido na mídia, né? E olha o que o censo traz para nós. Nós temos uma certa guinada aí no censo, no último, de 2022, a respeito de algumas características da nossa população. Então, primeiro, estamos mais velhos. Essa é a constatação do censo. A outra questão, somos mais femininos. Então, o Brasil tem mais mulheres do que homens. Pode passar. Outra questão que apareceu pela primeira vez registrada no censo é que nós somos um país de mais pessoas pardas do que pessoas brancas. Então, veja, somos um país, de acordo com o censo, mais envelhecido, mais enegrecido e mais feminino. Agora, eu pergunto para vocês, essas características, elas estão presentes, por exemplo, lá na diretoria das empresas, assim como na população no geral? O que vocês acham? Eu estou vendo gente fazer assim. De jeito nenhum. Então, ainda não temos o mesmo número de mulheres, proporcionalmente, ocupando cargos de gestão. E também não temos o mesmo número de pessoas negras ocupando esses cargos. Então, alguma coisa está acontecendo que essa conta não fecha. E sabe o que está acontecendo? É muito lamentável. Mas por que essa conta não fecha? Por que não tem essa equiparação, esse equilíbrio? O que vocês acham que acontece? Pode falar alto. Está todo mundo cochichando. Aqui não tem certo e errado, né? A gente está refletindo juntas. Mas uma das questões é o preconceito. É a discriminação. Vejam, as mulheres no Brasil, elas estudam, em média, 1 a 2 anos a mais do que os homens.
Elas fazem mais pós-graduação. Atualmente, elas são maioria nas universidades, certamente nessa daqui também. Em determinados cursos, a maioria de mulheres, mesmo em alguns cursos que tradicionalmente eram cursos masculinizados, por exemplo, o curso de Direito, o curso de Medicina. As mulheres já são maioria, né? E falta ainda as mulheres entrarem mais nos cursos de tecnologia, mas já estamos avançando muito nesse sentido. Então, qual que é a desculpa pessoal para as mulheres que estudam mais não estarem nos mesmos cargos? E outra questão, o que acontece para as mulheres que estudam mais não estarem nos mesmos cargos e receberem menores salários? O que explica isso? O que vocês acham? Alguma coisa está errada. Chegou uma das vozes da sabedoria aqui para nos dizer isso. Realmente, está errado. E o que está errado são alguns preconceitos que balizam a nossa sociedade. A gente já vai falar mais um pouquinho disso. Olha esse panorama aqui em relação à questão do envelhecimento no Brasil. Para pensar nesse aqui, olha. Lá em 2060, a projeção, e a gente não está tão longe disso, é que a gente tenha 45% a menos da população infantil. Todo mundo já percebeu que está nascendo menos criança. Né? O que mais que é interessante da gente pensar? Né? Que em 2040, logo ali, a gente sabe que passa rápido, né? 52% da população no Brasil vai ter mais do que 40 anos. Nós seremos o 6º país mais velho do planeta. Aquele país que a gente escutou a vida inteira que era um país de jovens. Daí pensa assim, lá na linha de produção, né? Que vai produzir esse objeto, aquilo que a gente consome. Será que vai ser diferente eu ter uma linha de produção daqui 10 anos, onde todas vão ter, no mínimo, 40 anos? Talvez 45? Talvez mais? As empresas precisam se preparar para isso? O que vocês acham? Vão ter que repensar, né, seus processos, processos de automação e outras medidas, né, tanto no sentido assim de estruturar procedimentos, mas também no sentido de repensar comportamentalmente. Agora, olha esse panorama, e alguém lá no início falou das oportunidades que a gente tem enquanto Brasil, enquanto país, com esse envelhecimento, porque não é só o lado negativo, né? Tem o lado positivo. Então, tanta gente que está aqui, gente ativa, etc., está comprovando isso. Há um lado positivo. Por exemplo, a tal da economia prateada. Já ouviram falar disso? Né? Então, veja que em alguns países, e se a gente for ver mundialmente, as pessoas mais idosas, elas participam com o consumo em 50%. Ou seja, as economias já dependem do consumo das pessoas mais velhas. E é justamente por isso que a gente precisa inovar e criar produtos para essa população. Então, o que as pessoas mais velhas querem? Eles querem eletrônicos mais adequados ao seu uso, eles querem móveis, utilidades mais adequadas, eles querem celulares mais adequados, mais fáceis, né, mais didáticos, que sejam mais interessantes para a gente fazer esse uso cognitivamente em qualquer idade.
E o que as pessoas idosas também compram? Elas compram reforma. Olha que interessante isso aqui. 16% dessas pessoas investem o seu dinheiro em estudo. Ou seja, não acaba nunca, né, pessoal? O aprendizado não para. Então, a pessoa quer estudar, ela vai fazer uma língua, ela vai dançar flamenco, como a gente viu hoje, né? Então, ela vai descobrindo outras coisas da vida e faz um investimento nisso. Investe em viagens. E tudo isso, em termos de economia, é bem importante. Olha aqui no Brasil, a renda anual da população 50 a mais, 1,8 trilhões de reais. É muito significativo. 42% do total dos rendimentos no Brasil vem de pessoas mais velhas, inclusive das pessoas que estão aposentadas. E também vale lembrar, olha que interessante isso, porque daí vem aquela ideia, né? Mas as pessoas mais velhas, elas interagem com o mundo diferente e tal. Bom, esse evento está mostrando que não. E olha que interessante aqui, 77% das pessoas idosas se consideram pessoas digitais. O que significa isso? Que 77% das pessoas idosas usa celular, computador e outros aparelhos eletroeletrônicos e de internet para se comunicar, etc. Ou seja, se aprendeu a mexer no celular, né, no computador, se consegue fazer isso para se comunicar, consegue aprender várias outras coisas. Vocês já viram como tem pessoas idosas nos caixas dos supermercados? A princípio, você olha e pensa que aquela pode ser uma situação meio complicada, mas não é. Tanto não é que a gente tem as pessoas idosas atentas fazendo esse trabalho. E podem fazer muitos outros, né? Porque elas estão, sim, interagindo com o mundo. Agora, rapidinho, o que isso significa lá dentro das empresas? O que as empresas ganham com isso? Isso, ter essas pessoas mais velhas pensando a respeito, por exemplo, dos produtos, agrega valor para os produtos que já existem. Tinha um diretor da Renault, com quem a gente trabalhava em Curitiba, São José dos Pinhais, a fábrica da Renault, vocês sabem, que ele dizia o seguinte: as mulheres melhoram os carros. Então, a ideia dele era que, em todas as equipes de desenho de carro, de design, de engenharia de carro, no mundo, porque a Renault tem plantas em várias partes do mundo, tinha que ter, no mínimo, uma mulher nessa equipe. Porque ele percebeu que as mulheres é que criavam novidades para os carros, tanto no quesito de design, de beleza, quanto no quesito de funcionalidade. Então, tem uma porção de coisas que tem no carro, é um espelho diferente, é um porta não sei o quê, é isso, aquilo, foi criado, desenvolvido por mulheres. Então, olha que interessante, né? Pensar que é a diversidade que contribui com a inovação. Outro exemplo, estava falando da Renault, olha aqui o exemplo da Volvo, dizendo: um ambiente de trabalho inclusivo liberta o amplo potencial de cada um, promovendo níveis mais altos de desempenho e criatividade. Fomentam a inovação e aprimoram o processo de tomada de decisões. Então, vejam que as empresas estão entendendo que diversidade, e isso inclui pessoas longevas, é um caminho para produtividade e inovação. O que mais que acontece lá dentro das empresas? O engajamento das pessoas, né? Então, eu me sinto melhor
trabalhando numa organização que me valoriza, mas que valoriza o meu colega, que é diferente, né? Que valoriza a pessoa por ser mais velha, por ser mais jovem, por ter outra orientação sexual, por ter vindo de outra classe social. Tudo isso engrandece a empresa. E olha que interessante essa frase que saiu lá do nosso estudo que eu contei para vocês. As pessoas querem ser reconhecidas pelo que elas são. Então, as empresas estão percebendo que elas têm que deixar as pessoas serem o que elas são. Porque quando a gente é aquilo que a gente é de verdade, lá no nosso íntimo, nas relações de trabalho, a gente contribui com o trabalho. Porque se eu tenho que esconder alguma coisa, se eu não estou confortável lá na minha relação de trabalho, eu acabo não produzindo tanto. Agora, se eu posso ser autêntica lá nas relações de trabalho, eu também levo essa autenticidade para os processos de criação, de tomada de decisão, de criatividade. Então, eu coloco o meu potencial nessa relação. Olha, outra empresa, cliente nossa, a Bosch, olha o que ela diz. O que é importante para a Bosch? Diversidade de modelos mentais. Então, o doutor que me antecedeu falou muito da família, da educação, né? Da questão da sua herança cultural japonesa, etc. Então, tudo isso forma um modelo mental. E essa mistura de modelos mentais diferentes, estas combinações de modelos mentais, é que impulsiona a inovação dentro das empresas. Agora, vale lembrar o seguinte, pessoal, quando a gente está falando de diversidade, a gente está falando de muita coisa diferente, né? Então, a gente está falando, por exemplo, nesse caso, de nacionalidade, nós estamos falando de idade, longevidade, estamos falando de raça, de etnia, de gênero, de origem social e cultural, de orientação e identidade sexual. Tudo isso faz parte dessa grande diversidade que nós temos no Brasil e no mundo. As pessoas não são iguais. Agora, o que aconteceu com uma parte dessas pessoas? A exemplo das mulheres que nós comentamos aqui, que ainda ganham menores salários para fazer a mesma função, né? Ou a exemplo das pessoas negras que não têm as mesmas oportunidades de trabalho, por exemplo, ou de ascender profissionalmente. O que aconteceu? Historicamente, a gente teve, por exemplo, no Brasil, um processo de escravização das pessoas negras, né? A gente tem reflexo disso até hoje na nossa sociedade. A gente teve todo um processo, e ainda tem, de um certo preconceito, discriminação em relação às mulheres, né? Porque entendia-se que as mulheres podiam estar em determinados papéis, mas não em outros. Então, isso está mudando. Mas a gente ainda tem esses reflexos. E esses reflexos, eles causam injustiças sociais. Porque os direitos são iguais lá na nossa Constituição. Mas as oportunidades, na prática, não são iguais. Então, é nosso papel, enquanto sociedade, enquanto empresas, enquanto universidade, né? Enquanto um festival como o Sogeros, pensar em rever essa forma de pensar. E outra coisa que é importante é a gente pensar o seguinte, é outro termo do momento, que é a questão da interseccionalidade.
que significa isso? Inter, né? Então, é uma inter-relação. É a gente pensar, e aí vai ter alguém que vai concordar comigo, que quando a gente fala, por exemplo, do envelhecimento, uma coisa é envelhecer sendo homem no Brasil. Outra coisa é envelhecer sendo mulher. É mais difícil envelhecer sendo mulher? O que vocês acham? Será que é a mesma coisa? Ou será que para a mulher recaem determinadas questões socioculturais? Querem um exemplo? Há quanto tempo que a gente está vendo as mulheres deixarem o cabelo branco? Sempre foi assim? Da pandemia para cá é muito pouco tempo. Então, agora, as mulheres, e claro, somos todas livres, né, para isso, mas agora, algumas mulheres estão se sentindo livres para não pintar o cabelo, para não parecerem mais velhas. Agora, no século XXI. E os homens? Quando que eles ganharam essa liberdade? Sempre tiveram essa liberdade. Inclusive, olhar para eles assim, grisalhos, que charme, né? Que eles ficam charmosos, a gente fica velha. Então, vejam, tem um olhar da sociedade cultural diferente. E quando essas coisas se juntam, aí a coisa fica pior. Então, a interseccionalidade é para a gente prestar atenção o seguinte, que se eu somo o preconceito racial com o preconceito de idade, com o preconceito de gênero, com o preconceito de classe social, aí eu tenho uma pessoa que sofre 4 vezes. Porque esse preconceito se multiplica. E aí ela vai ficando apartada de determinados espaços na sociedade por conta disso. Então, por isso que a gente tem que olhar para as pessoas e entender esse conjunto de diversidades que ela carrega na sua história. E, na hora de dar oportunidade para essas pessoas, a gente levar isso em consideração. Olha que interessante essa empresa, que é uma empresa que tem como compromisso trabalhar com tudo isso aqui, olha. Pessoas com deficiências, pessoas LGBTQIAP+, pessoas de raças e etnias diferentes, pessoas de gênero diferentes, pessoas de gerações diferentes. Então, a empresa entendeu que isso é o segredo do sucesso dela. Só que, para trabalhar com essas coisas, tem que ter intencionalidade. Não adianta simplesmente deixar o povo entrar. É que nem a questão da pessoa com deficiência, que, ainda bem, nós temos no Brasil cotas para as pessoas com deficiência, então nós temos leis para isso, que obrigam as empresas a contratarem essas pessoas. Hoje a gente está vendo essas pessoas serem contratadas e mudarem de cargo. Há uns anos atrás, ela entrava naquele lugarzinho e ficava ali para sempre. Mesmo que ela fosse para a faculdade, fizesse pós-graduação, ela ficava ali. Agora que a gente está aprendendo a superar os preconceitos em relação a essas pessoas e entender que elas podem estar em todos os lugares, né? Olha que interessante esse outro exemplo aqui da BRF, que trabalha com os imigrantes. Então, trabalha lá com os venezuelanos, com os senegaleses, com os haitianos, etc. Né? E, nessa questão da interseccionalidade, tem um caso bem interessante, porque as pessoas, às vezes, advindas até de países que estão em guerra, etc., muitas vezes muito bem qualificadas as pessoas, mas chegam aqui com uma mão na frente e outra atrás. Daí, o que aconteceu? A BRF começou a perceber, lá na fronteira com a Venezuela, por exemplo, que ela faz um trabalho junto com os governos nesse sentido, que as mulheres vinham para o Brasil e vinham trabalhar e carregavam quem? Quem que a mulherada carrega? Os filhos.
Então, ela começou a entender como uma empresa que queria dar oportunidade de emprego para essas pessoas, que ela não podia pensar só na mulher. Ela tinha que pensar também no que fazer com os filhos. Então, tinha que pensar nessa assistência, na parceria com o governo, etc., para atender essa demanda de uma forma completa. Aí que tem a interseccionalidade, perceberam? Porque a mulher é mãe, é migrante, é pobre, tem filhos. Tem até um programa bacana da BRF que eles começaram a empregar também os filhos como adolescentes aprendizes. Diga. Você falou muito bem, carregar a marca. Todos nós carregamos a marca, gente, né? Só que, para alguns, a marca facilita as coisas, né? Então, a Renata, sou uma mulher branca, classe média, olho verde e tal. Então, talvez essas marcas tenham me facilitado, né? Diferente da minha colega, que é negra, etc. Agora, né, para outros, essas marcas dificultam as entradas. Então, o que a gente precisa fazer na vida e lá nas empresas? Abrir as portas para a entrada das pessoas, né, para que elas não fiquem de fora, inclusive para a população indígena. Então, hoje tem um grande aí contingente, por exemplo, de pessoas negras e indígenas que fizeram faculdade, já fizeram pós-graduação, já fizeram mestrado, já estão fazendo doutorado. Então, não dá para dizer, não vem aqui na minha empresa porque não tem qualificação. Não, isso não é mais uma verdade no nosso país. Então, o que segura é que nem a questão das mulheres. Ainda temos um país permeado por preconceitos. Mas, pessoal, encerrando aqui a minha fala, eu quero deixar assim um recado. Primeiro, agradecer muito assim a atenção de vocês e pensarmos juntos a respeito do que a gente pode fazer, né? Então, eu entendo que todos nós, nas empresas, quando a gente está lá no nosso grupo de convivência, quando a gente está aqui no festival, quando a gente está na escola, na universidade, na nossa família, nós sempre assumimos papéis de liderança em uma situação ou outra. Então, a proposta é que sejamos a liderança inclusiva. E, para isso, a gente precisa assumir um compromisso pessoal com a diversidade, né? É acreditar que a diversidade é importante. Então, essa é uma das questões. A outra questão é, inclusive, ter curiosidade de conhecer esse ser diferente e entender o que ele pode me trazer, né? O que a gente pode trocar de aprendizagem conjunto. Reconhecer os meus preconceitos, porque todos nós vivemos numa sociedade que é historicamente preconceituosa. Então, eu tenho que reconhecer isso para conseguir mudar. E o que eu acho mais importante, e eu tenho certeza que essa plateia aqui é firme nesse sentido, é que a gente tem que ter coragem para mudar essas relações. A gente tem que ter coragem para não ser conivente com essas relações, né? Alguém estava comentando comigo ali na plateia que uma das problemáticas que tem se enfrentado agora é a violência. Eu trabalho muito com a violência contra as mulheres, mas a violência também contra as pessoas idosas. E especialmente quanto às mulheres idosas. Então, assim, pessoal, a gente tem que ter coragem para se posicionar, para não permitir que isso seja considerado algo natural na nossa sociedade, né? Além das leis que exigem que se coíba esse tipo de comportamento, a gente, cada um de nós, também precisa fazer a nossa parte, sendo lideranças inclusivas. Então, é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês.